Atenção, jogadores! Preparem suas fichas, deixem seus dados prontos e se prepare para entrar em uma dungeon. Porque hoje eu vou falar que Dungeons & Dragons não é sobre matar criaturas e subir de nível. Olá, meu nome é Sheldon, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao Pensar Rápido. Esse quadro aqui do canal quando eu decido pensar, onde eu trago um assunto da atualidade ou não e comento de forma rápida, eu tento, mas nem sempre dá. Hoje vamos falar sobre Dungeons & Dragons e em como esse jogo não é somente sobre subir de nível e matar monstrinhos. E bem, eu vou falar sobre isso porque primeiro, o filme Dungeons & Dragons Honra entre os Rebeldes saiu e eu já conferi, então é muito bom, vale a pena ver. É um filme que é bem fechado, é simples, né, na medida do possível, porque ele realmente pretende apresentar esse universo para outras pessoas. Contudo, ele é muito bem feito, construído, tem efeitos especiais bons e uma história fechadinha ali que vale a pena conferir. É como se fosse um one shot para quem joga RPG aí. Então é isso, e vale muito a pena. Vamos lá, esse jogo, que tem origem aí em 1970, quando 3 amigos se juntam e eles gostavam muito de wargames, que é basicamente jogos como War, Batalha Naval, esse tipo de coisa. E eles então começam a criar suas próprias regras, construir narrativas, e na época, conforme o tempo foi passando, era um jogo que não tinha regras, tudo que se baseava esse mundo era meio solto, podia se resumir em 3, 4 páginas. Então, com o passar do tempo, graças aos fãs, às pessoas que jogavam e tudo mais, esse universo começou a ser consolidado. Hoje em dia, Dungeons & Dragons é de uma empresa, né, a Wizard. Basicamente, temos esse mundo consolidado hoje em dia que as pessoas jogam, entram nele e se divertem. E bem, por que eu falei aquilo no início do vídeo? Porque, honestamente, quando olhamos para Dungeons & Dragons, quando olhamos para como o jogo é feito, ele vai muito além da própria construção que ele se propôs desde o início. Ele conseguiu superar isso. Um exemplo disso é como alguns dados e pesquisas mostram que após a pandemia, Dungeons & Dragons se viu tendo um aumento gigantesco na sua comunidade, em jogadores e em pessoas que se interessam por esse universo. Fora isso, também tem estudos que comprovam que jogar RPG pode te beneficiar e muito nos seus estudos, na escola, colégio ou faculdade. Fora o quesito saúde, que é um jogo que é muito efetivo para lidar com sintomas como ansiedade. Pessoas com autismo, por exemplo, se mostraram tendo um saldo muito positivo ao jogar o jogo. Em volta de tudo isso, temos um jogo que consegue superar certas barreiras e nos entregar coisas que sequer imaginávamos com ele. E por que isso acontece? D&D é um jogo também sobre se tornar alguém. Quando você está ali criando seu personagem, construindo sua narrativa, sua história de origem, alguns personagens, algumas pessoas, né, elas vão acabar indo para o caminho de jogar só um jogo. Mas as outras vão encontrar ali um meio de desenvolver sua escrita, um meio de conseguir elaborar coisas que antes, em outros lugares, ela não conseguiria. A própria questão social mesmo é algo importante, porque vamos ser honestos, pessoas introvertidas, na maioria das vezes, não conseguem se comunicar justamente por não se sentirem encaixadas em determinado grupo social, por sentirem que a sua personalidade não faz parte daquilo. Enquanto você joga RPG, você se torna outra pessoa, digamos assim. E devido a isso, você realmente acaba entrando nesse mundo e conhecendo aquilo com outro olhar. E, é claro, conhecendo também outras pessoas. Tem um vídeo muito interessante do TED Talk, que tem aquele cara do Mythbusters, que você deve conhecer, né, dos caçadores de mitos e tal, e é onde ele fala sobre cosplays.
E nesse vídeo ele basicamente fala sobre como os cosplays nos trazem um sentimento de assumir uma outra identidade e com isso assumir ali uma conexão e um elo com esses grupos sociais de uma maneira que não seria possível sendo você mesmo, digamos assim. E conforme você vai entrando nisso, você começa até mesmo a se aceitar aos poucos, porque você começa a conversar sobre aquilo, você começa a encontrar um ponto comum com essas pessoas que os fazem ter um laço que vai além do jogo, que vai além daquela questão de tarefa. Porque aí que tá, D&D, diferente de muitos jogos de videogame, por exemplo, não é uma tarefa a ser feita. E muitos jogos atualmente sofrem com isso. Vamos pegar aí a franquia Far Cry ou até mesmo Assassin's Creed. Temos uma história, show de bola. Só que muitas das vezes ele se torna uma tarefa. Conclua tal missão para conseguir tal coisa. Conclua tal objetivo para chegar até tal local. É sempre tentar cumprir algo para chegar em algum lugar. E vamos ser sinceros, já fazemos muito isso na realidade. Trabalhe muito para conquistar tal coisa. Ou seja amigável com alguém para que aquela pessoa não seja ruim com você. Ou para que você ganhe benefícios com aquela pessoa. Fazemos isso o tempo todo. E quando o D&D não é uma tarefa, é simplesmente algo a se jogar para sentir aquilo, nós criamos esse laço justamente porque estamos livres para fazermos o que quiser. E por isso, D&D é algo que, honestamente, tivemos o filme, que foi bom, mas nada vai adaptar ele em seu cerne. Há uma animação na Amazon Prime chamada Vox Machina, que basicamente ela é criada pelo canal do YouTube Critical Role, que é um canal do YouTube voltado para RPG, que faz campanhas de RPG. Ele é imensamente conhecido lá fora, tem milhões de inscritos no YouTube e basicamente a série animada adapta uma campanha que eles fizeram. E ela é a que mais se aproxima de uma adaptação fidedigna de RPG, porque ela mostra as aleatoriedades que podem acontecer dentro de uma campanha. Seja os 3 maiores guerreiros do mundo não conseguirem abrir uma porta, ou para derrotar um dragão entrarem pelo ânus dele. Então, nós temos diversas coisas ali que são imbuídas nessa narrativa, que são desconexas, caóticas, porque a vida é caótica. O RPG traz isso para diversos mundos, enfrentando dragões, gigantes, criaturas e além. E quando a gente vai para esse quesito, entendemos o quão difícil é trazer isso para uma adaptação. D&D é bom. Ele apresenta esse mundo para outras pessoas que eu acredito que vai conseguir concluir e cumprir isso. Só que, ao mesmo tempo, ainda não é D&D. E esse é um dos problemas, por exemplo, que eu encontro com projetos como o do Selbit, com a Ordem Paranormal, ou até mesmo o Jovem Nerd, com o Nerdcast RPG, que são muito bons. Principalmente o Nerdcast RPG, que é genialmente construído e, honestamente, é uma produção excelente, que eu fico ali esperando a cada 20 mil anos sair um novo episódio. E temos a Ordem Paranormal, que é muito bem feito também, e é feito com outro público, mais jovem. Só que essas histórias, na maioria das vezes, não passam a real realidade, que é jogar um RPG. De você sentar com seus amigos, montar uma ficha, de você jogar aquele jogo com eles, de você bater um papo, conversar, de acontecer coisas que nunca aconteceriam em nenhum outro jogo. Porque na maioria das vezes, na Ordem Paranormal ou no Nerdcast, nós temos essa construção feita ali da narrativa que precisa ter um final. Seja o Selbit como mestre, ou seja o Azaghal e o Jovem Nerd planejando a história. Eles têm ali uma construção de enredo que já está meio que pré-escrito ali. Já no RPG, tem um criador de conteúdo no TikTok que é muito bom, que ele meio que interpreta um mestre, né, narrando o jogo e tal. E ele sempre faz vídeos mostrando situações que fogem do controle do mestre. Dentro deles, tem um onde o bárbaro está quase morrendo. E aí o jogador, né, que ele está interpretando, vira para o mestre e fala: se eu morrer, tem como os jogadores do meu grupo me usarem como escudo?
Isso é algo que, tudo bem, o cara ali que está montando o enredo do filme, da série, pode pensar. No meio de algo caótico, no meio de uma jogatina com amigos, é essa aleatoriedade que conta. As saídas mais impossíveis para situações, bem, mais impossíveis. Então, temos, é claro, o exemplo do bardo. Que um cara sempre vai escolher um bardo no RPG e vai ficar com um bicho de tentáculo, vai ficar com um bicho de um olho só, vai ficar com um bicho que voa, de 4 patas, que não fala, enfim, temos essas situações acontecendo. Então eu acho que no final das contas, D&D vai muito além do que somente um jogo que você enfrenta criaturas. O próprio Edward Spohr, você pode ver aqui na trilogia de livros, aqui a Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, ele se utilizou muito do RPG para poder desenvolver sua escrita. E ele fala que foi muito bom porque ele conseguiu, através disso, entender mais como funciona a escrita de uma história, desenvolver aquilo em situações que ele não tem controle, por exemplo. Onde você pode construir toda uma história que você segue um caminho e os jogadores irem simplesmente para o outro. Então, quando a gente percebe isso, vemos que D&D é um jogo que vai pedir muito mais de você, muito mais do que simplesmente jogar os dados.